Bom dia, sou Fabiano da Tech Data, né? Vocês receberam o meu convite aqui pelo LinkedIn, né? Agradeço a participação de vocês. A Tech Data hoje é um dos maiores distribuidores de tecnologia no mundo, né? Como a gente sabe, cada dia que passa, a tecnologia está mais voltada para a área de negócios, né? A gente trabalhando junto com a área de negócios para prover a informação, velocidade que o mundo, cada dia que passa, aí necessita, né? A TechData é uma empresa, uma multinacional, está em diversos países, né? E tem uma filial aqui no Brasil também, né? Então, agradeço aí o tempo de vocês, né, de investimento, né, para buscar informação junto com o nosso parceiro de negócio, que é a Quality Way, né, que tem bastante conhecimento nesse segmento de automação, né, e eu queria aqui chamar, né, o Luiz, né, para o Luiz se apresentar. O Luiz tem pouca experiência de mercado, iniciou agora, só tem 30 anos de experiência, né? E depois o Júlio também se apresenta, que o Júlio é diretor da Quality Way, tá? Bom dia, Luiz. Tem a palavra aí para se apresentar. Só um ponto importante aqui, tá? Novamente, o microfone de vocês estão aberto, está tudo habilitado. Caso queira fazer alguma pergunta, é uma sessão de bate-papo aqui mesmo, esse evento. Tem como mandar pergunta e no final, caso vocês queiram, no final a gente acaba respondendo também, mas é uma sessão de bate-papo. Estamos aqui para conversar mesmo, né, interagir com vocês, tá bom? Luiz, aí se apresenta, por favor, e depois o Júlio também se apresenta. Bom dia a todos. Bom dia, Fabiano, bom dia, pessoal. Eu sou Luiz Iervolino, tenho 30 anos e um pouquinho mais de 30 até de experiência, atuando no mercado de engenharia e construção, já boa parte desse tempo como funcionário de grandes empresas, depois diretor de grandes empresas, respondendo por processos aí bastante amplos de atuação, e sempre tive uma relação com a parte de processos, né, de organização das empresas, por onde eu passei, em que, além de fazer as atividades que eu tinha como atribuição, responsabilidade, toda vez que alguma coisa nova precisava ser feita, ou alguma atividade, algum conjunto de ações precisava ser organizado, eu era chamado, envolvido, participei de várias vezes, de vários projetos disso, desde a organização simples de processos, também como organização, né, e implantação de sistemas, ERPs e etc. Fui, né, no finalzinho no final dos 30 anos aí, diretor de engenharia da Camargo Corrêa de Desenvolvimento Imobiliário, a gente fez um projeto muito bacana lá, junto com a Quality Way. Fui depois diretor de inovação da Camargo Corrêa Infraestrutura, e hoje estou atuando junto com um fundo de investimento, né, estruturando uma base de tecnologia para a gente poder fazer o acompanhamento e dar segurança aos investidores sobre os projetos em que a gente aportar os investimentos do fundo. Júlio? Bom dia a todos e todas. Obrigado de novo pelo tempo de vocês, por essa oportunidade. Meu nome é Júlio Moreira Coelho, eu sou sócio-diretor e fundador da Quality Way, né? A Quality Way completa esse ano 30 anos de mercado, dos quais 28, 29 anos a gente atuou na construção civil com empresas desse segmento, né? Então, a gente tem uma história aí bastante longeva e bastante profícua, e é isso que a gente quer vir hoje aqui dividir com vocês, né? Tenho um prazer de estar com meu amigo Luizão, né, com quem a gente já fez esse tipo de bate-papo aqui, muitas vezes regado por um chopinho, e a gente tem essas digressões que a gente vai trazer hoje aqui para vocês,
no ambiente informal às vezes, e já há muito tempo. Então, para mim é um prazer estar aqui dividindo com o Luizão esse espaço, né? Só um comentário, eu espero que muito em breve, quando acabar tudo essa fase aí que a gente está passando, a gente fazer também dentro da Tech Data, a gente tem uma estrutura, né, para receber esse tipo de evento, né? Então, muito em breve eu espero receber todos vocês aqui, né, que estão nesse evento, para um evento presencial, né? A gente tem um escritório, fica próximo da Paulista, né, Avenida Paulista, aqui de São Paulo, né? Então, quem sabe, assim que liberar aí os eventos, a gente faça evento presencial aí, para a gente ter os nossos coffees, os nossos forma informal aí de fazer negócio, tá? Bom, Luiz, Chopinho pode ter também, alguma degustação. Vamos lá, Luiz. Bom, vai lá, Luizão. Não, posso ir? Então, pessoal, a ideia é a gente conversar hoje sobre transformação digital, o que isso traz de desafio, de complexidade, por que é tão difícil isso acontecer, né, na indústria da engenharia e construção, e de que forma, a duras penas, essa transformação está acontecendo e como é que, de algum jeito, é possível acelerar isso e, eventualmente, facilitar o processo, né? Falando um pouquinho sobre contexto e como é que tudo isso, né, está acontecendo no mundo nos últimos anos, eu vou trazer, né, para começar, um estudo feito pelo Banco Mundial e com a ajuda de consultorias e etc., levantando uma série de dificuldades, né, de por que as coisas não acontecem, por que a inovação, a transformação digital é tão difícil nesse nosso mercado. E os pontos que eles destacam, né, com grande notoriedade, eu já tive a experiência também, já compartilhei, discuti bastante isso com o Júlio, de dificuldade para isso acontecer. Primeiro, é uma indústria muito fragmentada, então as ações são muito isoladas, independentes, né, tanto entre as empresas que atuam no mesmo elo da cadeia dessa indústria, quanto entre os elos da indústria. Então, buscar uma integração nesse tipo de cenário já é um desafio per se. A gente tem uma outra característica muito grande do setor, que predominantemente as empresas são empresas familiares, né, em que o sócio fundador, o criador da empresa, montou a operação, vem desenvolvendo e tendo sucesso nessa operação, e tem muita segurança em fazer as coisas como ele sempre fez, né? Junto com o pessoal que está, geralmente, desde o começo da empresa, junto com ele, desenvolvendo as coisas. Então, fazer transformações num cenário desse é sempre um desafio, porque mexe com inseguranças muito grandes. Ainda se a gente imaginar que o mercado de engenharia e construção é um mercado tipicamente que opera por projetos, em que você começa um projeto e a hora que vai terminar esse projeto, a incerteza e a insegurança de quais novos projetos vão existir está sempre presente, e a gente tem uma outra característica de ciclicidade, né, dos investimentos e do comportamento do mercado, com fases muito positivas, fases muito negativas. Tudo isso cria um contexto muito natural de haver resistência em mudar as coisas, em investir, né, em inovação, transformação, com toda a insegurança de vai dar certo ou não vai, como é que eu vou ter que fazer para lidar com essa situação, eventualmente num cenário de crise, de mudanças na economia, ou de eu não conseguir novos projetos na mesma proporção que eu tenho hoje. Então, são coisas que criam muita resistência, muita dificuldade desses investimentos acontecer. O lado perverso dessa história é que, quando você não faz esse tipo de investimento, né, você não consegue sair de um ciclo vicioso, que é, enquanto você está cheio de serviço para fazer, você não tem tempo para dedicar para essas transformações e esses investimentos. E a hora que você tem um arrefecimento aí da carga de trabalho, geralmente em função de problemas de economia, de volume de negócio, você cai na outra armadilha que você não tem, né, a segurança e o dinheiro e as pessoas, que muitas vezes tem que ser feitas reduções nas equipes, para poder investir nesse tempo de calmaria, né,
acreditando que o futuro vai voltar e que você vai estar nele, né? Então, esse cenário é um cenário muito complicado, né, para facilitar em que esses investimentos aconteçam. A hora que a gente olha no passado, né, e isso teve uma transformação muito grande nessa última década, investir em inovação, investir em tecnologia no setor de engenharia e construção era um esforço muito grande, com prazos longos, custos longos, soluções complexas. E a gente hoje vive um cenário completamente diferente, né, com todo esse movimento grande das startups, né? Então, as Construtechs, as PropTechs, né, que hoje tem em abundância no Brasil e no mundo, mas só para vocês terem uma referência, né, num estudo do pessoal da Terracota, né, a antiga Construtech Venture, faz há anos aí de acompanhamento do mercado, a gente tinha, deixa eu colar aqui para não falar errado, em 2017, no Brasil, 250 startups no setor de arquitetura, engenharia, construção, propriedade. Esse ano a gente tem 839 startups brasileiras mapeadas, tá? de todo tamanho, de todo tipo e para quase toda demanda que exista dentro das empresas. Só que isso também tem uma armadilha, né? Para criar aí uma confusão e uma dificuldade. Via de regra, né, as startups são incentivadas, eu já participei de programa de mentoria, de acompanhamento de startups, tem uma lógica, né, um mantra para a startup que é assim, foque em um problema, defina muito bem qual é o problema que você vai endereçar e resolver, que a sua startup vai trazer uma solução para. Isso, quando a gente olha, né, com a lente da startup, é excepcional, porque a startup consegue rapidamente achar uma solução, tornar isso acessível e conseguir fazer alguma coisa que nunca ninguém tinha resolvido, ter um jeito de ser operado mais fácil, mais rápido, com tecnologia e etc. Quando a gente vai para o outro lado, o lado da empresa, isso cria um problema gigante, porque a vida empresarial, né, o dia a dia da empresa tem uma série de problemas que precisam ser resolvidos, e a hora que você olha para as startups, você tem que trazer um monte delas para resolver cada um dos vários problemas que elas individualmente resolvem. Só que aí, amarrar esse conjunto de startups para que a solução funcione de uma forma homogênea, integrada, dentro do universo da empresa, é um desafio monstruoso, né? Em que você tem um cenário, né, de startups desenvolvendo as soluções delas em linguagens diferentes, em estruturas de banco de dados diferentes, em lógicas diferentes de como as coisas funcionam. E muitas vezes, né, eu já vi cenários, situações dessa, em que a startup desenvolve uma solução que é muito bacana para um problema, mas não percebe, não enxerga o quanto aquela mesma solução consegue resolver várias outras situações ou situações mais críticas do que a startup pensou em achar a solução. Então, 2 pontos importantes. A relação com as startups é sempre muito proveitosa, mas ela traz um esforço, um trabalho muito grande na hora de amarrar essas pontas e conseguir fazer aquela operação, né, engatar. Eu uso sempre a imagem de quebra-cabeça, né? Na hora que a gente olha para esse mundo de startups, né, vou usar aqui o número oficial, é um quebra-cabeça que tem 839 peças, né? A gente tem peças repetidas, claro, tem gente fazendo coisas parecidas. A gente não tem muito clara a fotografia, né, do quebra-cabeça que a gente quer montar, e a gente vai separando as peças e começa a encaixar uma nas outras, e acontecem esses 2 fenômenos. As peças não se encaixam de forma perfeita, e fica o desafio de fazer o encaixe, e a hora que você olha, né, as peças todas mapeadas, identificadas, tem um monte de buraco na fotografia do quebra-cabeça que não tem peça para encaixar. E aí surge, talvez, o maior dos desafios, que é de que jeito amarrar essas peças todas e ainda fazer tudo isso conversar com aquilo que a empresa já tem, em termos de processos, sistemas e tudo mais. Essa alegoria é bem interessante, né, Luizão? Essa alegoria do quebra-cabeça, né? Porque hoje em dia, assim, parece que a gente tem cada vez mais peças para montar,
né? E como você diz, à medida que a gente evolui, corre o risco de descobrir que está faltando peças lá na frente, né? Então, essa alegoria é interessante porque dá uma ideia do que a gente vê hoje. Além do, como você falou, das startups, das diversas soluções com opções com startups, a gente tem no mercado diversas opções de tecnologia disponíveis e cada vez mais acessíveis, né? E a questão, de novo, é a mesma, quer dizer, qual tecnologia aplicar, como aplicar e que benefício eu vou ter, né? E aí, eu me permito entrar aqui um pouco na minha experiência, que é a gente pensar no caminho da transformação digital das empresas, e, sobretudo, das empresas de construção civil que estamos abordando aqui. A transformação digital passa por ter processos digitais. E para ter processos digitais, eu costumo dizer que é primeiro preciso ter processos. Pode parecer imbecil, meio tonto, mas isso é muito importante. A gente precisa ter uma clara visão de quais são os nossos processos, como é que eles se integram, né? Que resultados eu preciso que eles produzam, né? E a partir daí, do desenho desses processos, garantir que eles são sistematizados, ou que eles operam de maneira sistematizada, e aí sim eu posso pensar em ter processos digitais, né? Então, definir processos claramente, sistematizá-los e aí pensar em ter processos digitais, né? Isso não é um caminho trivial, né? O Luizão tem uma baita experiência nisso. Quando a gente começa a formatar processos, a gente corre o risco de engessar as organizações, né? E aí querer criar regras que devem ser seguidas a qualquer custo. O processo, em vez de uma referência, vira um trilho do qual eu não consigo escapar, né, Luizão? Sim, sim. A gente, né, o projeto que fizemos juntos lá na CCDI, né, eu como diretor da empresa, você como Quality Way, né, a gente discutiu muito isso, né, só para vocês terem uma ideia, o projeto chamava Projeto Trilhos, né, e a gente tinha muito medo do nome do projeto exatamente por isso, com o receio, né, de, por um lado, tinha toda aquela alusão de um projeto para colocar a empresa nos trilhos, né, tinha um medo muito grande de que os processos, uma vez desenhados, discutidos entre as áreas todas e uma série de interações, né, que esses processos acabassem virando travas de como a organização tem que funcionar. Então, esse é um desafio muito grande, a hora que a gente está definindo processos e depois sistematizando, de achar o ponto, né, até onde é interessante ter as definições, quais são os pontos críticos que não podem ser flexibilizados, mas, ao mesmo tempo, conseguir ser muito flexível naquilo que é o dia a dia da empresa. Porque a gente corre o risco muito sério da empresa desenhar tudo, e aí eu já vi isso acontecer em empresas, desenha todos os processos, um nível de detalhe e riqueza, em algumas situações, além do necessário. Pior, sistematiza tudo isso, então os sistemas da empresa ficam 100% aderentes a esse desenho rígido dos processos, e aí o dia a dia da empresa acontece no Excel, porque dentro do sistema é impossível operar a vida como ela é. E você ainda cria uma situação pior, né, de que a empresa vive e opera no Excel e depois ainda tem que fazer um esforço enorme de pegar tudo isso e levar para dentro do sistema para ter a formalização e as consequências, né, que sistemas bem feitos trazem, de você amarrar depois todo o resto, o hard work, né, de contabilidade, resultados, finanças e etc. Então, esse sim é um ponto muito delicado, muito importante de como achar. E, ao mesmo tempo, né, uma necessidade de, uma vez feita esse desenho dos processos com flexibilidade, né, aonde for possível e necessário, e com rigidez aonde for impossível não ser assim, a solução que se usa para sistematizar essas coisas, ela tem que ser muito flexível, muito rápida de fazer. E, de novo, aqui a gente teve, nos últimos tempos, evoluções muito grandes, né?
me arriscando aqui um pouquinho, e aí, Júlio, você conhece isso muito mais do que eu, né? Faz tempo isso, mas vamos lá, no final dos anos 90, eu liderei uma das frentes lá de implantação do SAP, né, na Camargo Corrêa. Então, assim, foi um projeto gigante, com centenas de pessoas envolvidas, milhões de reais investidos, e um projeto que durou 2 anos para ser implementado. E que, depois de 5, 6 anos, ele teve que ser revisitado, porque tinha que fazer uma série de ajustes e alterações. Foi mais um projeto de 1 ano e tanto, com mais centenas de pessoas envolvidas, mais milhões de reais, né, investidos, para poder fazer ajustes nos processos. E vira, assim, um moto contínuo dessas coisas acontecendo, porque o dia a dia vai mudando, né? Se numa indústria, que é um processo, de certa forma, né, relativamente contínuo, é processo, não é projeto, você já tem essa evolução numa operação, né, pautada por projetos, como é a indústria da construção, isso é muito forte. Então, ser ágil na mudança é imperativo. E é curioso, né, Luísa, porque a gente brinca muito que engenheiro adora uma planilha de Excel, né? E a gente, né? Outra brincadeira... A minha, né? A minha. Eu gosto da minha. E é outra brincadeira que se tem, que todo SAP vem junto com o Excel, né? Porque todo mundo faz um tanto de coisas no ERP e outro tanto de coisas fora. Agora, o que eu acho que é importante chamar a atenção é isso que você falou. Quando nós estamos tendo que recorrer ao Excel, é porque eu estou procurando uma alternativa que seja prática, ágil, fácil, né? Isso está indicando que o meu sistema, a minha solução não está me oferecendo isso, né? Então, esse é um ponto muito importante. Não só na construção civil, no mundo moderno, a gente precisa de soluções que sejam ágeis, flexíveis, que possam ser moldadas às diferenças que o mercado impõe, às mudanças que acontecem, a novas prioridades. Então, isso é um detalhe muito importante, né? E quando a gente vai falar aqui de processos digitais, eu queria avançar um pouquinho nisso. A gente tem que ter em mente essa questão da necessidade da flexibilidade, da agilidade, né? Mas antes da gente avançar nisso, Luizão, você tocou num ponto há pouco que me parece assim muito importante, né? A gente viu muito na história da construção civil a ideia de altos e baixos, né? Recentemente a gente viu isso, agora estamos vivendo um outro momento mais positivo. E você citou, né? Isso causa uma coisa que é o seguinte: é muito difícil pensar em investimentos num cenário desse, de altos e baixos. Achei muito interessante o que você falou, quer dizer, uma hora eu não tenho dinheiro, porque o mercado está em baixa. Outra hora eu não tenho tempo, porque eu estou tendo que entregar as coisas. Correndo atrás. Como fugir dessa armadilha? Pô, o pessoal, eles é que iam fazer pergunta, não você, Júlio. Desculpa. A gente tinha combinado que as perguntas difíceis iam para você, não para mim, cara. Pois é, então eu estou me antecipando. Tá certo, mas vamos lá. É difícil, né? Com um raciocínio imediatista, que é muito comum da característica brasileira, né? De viver muito o momento. Da minha experiência, o que eu vivi com esse tipo de situação, a gente, quando começou a ter a necessidade, né, demandada pelas corporações, de fazer planejamentos de longo prazo, né, e nestes planejamentos se organizar para o que a gente vai desenvolver para chegar aonde a gente quer daqui 5 anos, daqui 6 anos, 10 anos, foi o caminho que eu vi com maior eficiência ajudando nesse tipo de situação, tá? Em que você realmente tem que reservar uma parte do seu tempo e do seu esforço para, né, jargão, mas vamos lá, para construir o futuro, né? O seu futuro, né? Porque essa lógica de sempre continuar fazendo, correndo, afogado, né, se afogando nas necessidades, seja de falta de dinheiro, seja de falta de tempo, sem ter essa visão de para onde você quer ir, é um negócio muito complicado. Para comentar, né, sobre isso, também da experiência que a gente
que eu vivi na CCDI, quando a gente fez lá um projeto muito grande de transformação, tá? A gente fez um projeto, isso foi em 2013, 2014, só para pôr no tempo. Era naquele tempo que a gente ia para o escritório, né? Antes de pandemia e tudo mais. A gente ficou 9 meses desenhando o que ia ser a solução, antes de gastar R$1 com qualquer solução de software, de desenvolvimento, de tecnologia. A gente ficou 9 meses entendendo tudo que existia disponível, tudo que não existia, e desenhando, né, a arquitetura de como seria a operação da empresa amanhã. Para a hora que a gente estivesse com isso muito pronto, muito maduro entre as pessoas todas, aí sim a gente avançar. Um outro ponto fundamental, envolver todas as pessoas da organização na construção dessa visão de futuro, né? Porque sem essa amarração, sem esse compromisso das pessoas, essa transformação não acontece. Tanto na discussão que a gente teve lá dentro, né, de processos, de redesenhar a empresa, a gente até brinca que foi um projeto de transformação de pessoas travestido de um projeto de processos, porque o maior esforço era o esforço de aproximar as pessoas, juntar as diferentes áreas da organização para trabalharem juntas, umas contribuindo e colaborando com a outra, cada uma entendendo a dificuldade que a outra tinha e achando soluções novas para como isso funcionar entre elas. E também aqui, assim, zero de software, zero de tecnologia, muito de todo mundo na sala conversando, né, e discutindo, né? Gente investindo em transformação de gente, tá? Tanto que nas discussões todas o RH era a área que tinha que estar sempre presente para trazer toda essa facilitação de como as coisas estavam funcionando. E quando a gente fez esse desenho todo e aí sim partiu para o esforço de transformar, aconteceram fenômenos muito interessantes. Primeiro, mesmo vindo e vieram crises, né? A decisão de transformar era uma decisão que já tinha inspirado todo mundo em todos os níveis, né? Do nível de conselho ao nível de operação da empresa. O pessoal brincava, né? Quando a gente marcava a reunião, o fornecedor marcava uma reunião para discutir algum assunto, nós vamos discutir esse negócio aqui e tal, chamava 3 pessoas para a reunião, apareciam 5. Eu falava, pô, geralmente a gente chama 3, 4, vem 2, aí tem que caçar a outra. Aqui a gente chama 2, 3, vem 4, 5, 6, porque o pessoal, não, eu tenho como contribuir. Cara, isso impacta na minha área, eu queria falar um negócio também. Então, assim, você cria um movimento na empresa que ele fica quase irreversível, né? A gente brincava também, né, Júlio? Pô, a gente queria que as pessoas, que o pessoal entrasse de cabeça no projeto e ia discutir de que forma a gente ia tentar fazer, cobrar que eles participassem, incentivar que eles participassem. E aí a gente acabou caindo na armadilha contrária, que a gente ficou sendo demandado para fazer as coisas e cobrado pelas pessoas para as coisas acontecerem. Então, o nosso ritmo era um ritmo que eles queriam mais do que a gente estava oferecendo de velocidade para as coisas acontecerem. Então, foi um fenômeno muito interessante, mas crítico esse lado de ter as pessoas muito próximas, muito envolvidas e uma visão clara de onde você quer chegar antes de começar a caminhada. Vou fazer só uma ressalva, Júlio. Desculpa, só um ponto importante. Voltando para a questão aí de modelo mental das startups, né? As startups, a lógica que a gente ouve muito também é assim, não, a gente descobre o caminho caminhando, né? Caminhando que se faz o caminho. Então, assim, descobre o rumo para onde você vai e vai em frente. Cara, quando você está olhando para um problema e vai resolver um problema, isso funciona muito bem. Quando você está pensando numa organização que é complexa por natureza, tem que tomar cuidado com essa lógica de construir o caminho caminhando, porque pode ter muita armadilha. E para não perder, só para fazer um último comentário, depois te passo a palavra, depois volto para mim, a gente vai bater papo aqui bastante, mas nada contra o Excel, tá? Em muitas situações, a melhor solução que eu já vi acontecer é que alguma parte do processo aconteça no Excel, né? Desde que ele tenha uma estrutura, né, disciplinada o suficiente para poder gerar as informações que precisam ser geradas.
E depois a gente conseguir integrar isso tudo adequadamente e que isso faça parte do processo e a gente tenha governança sobre ele, né? Acho que isso é super importante. Perfeito. Mas para amarrar aquela questão do investimento, né? Essa dicotomia de fazer ou não fazer investimento, pensar em longo prazo é um desafio que a gente tem, eu acho até na indústria brasileira, na indústria nacional de maneira geral, mas na construção civil, né, Luizão, você também teve muita experiência com isso, essa necessidade de ter visão de futuro, né, de construir a tua visão de futuro, né, e ser aderente a ela. Eu gosto muito de uma frase que você já me fez algumas vezes, que é crença e convicção de que o futuro existe, né? É isso que sustenta o investimento de médio e longo prazo, é isso que garante que a gente alcance os resultados. E falando de Um pedacinho da transformação... frase, tá? Oi? Crença e convicção de que o futuro existe e de que você vai estar lá. Exato, exato. Uhum. E eu tenho dados aqui de uma pesquisa que diz que uma das restrições para a transformação digital acontecer, eu tinha uma colinha aqui, mas não estou achando agora, gente, mas é justamente essa visão, a falta dessa visão de futuro, a falta de um planejamento, né? Então, isso é bastante importante da gente enfatizar e inclusive, esse exemplo que você trouxe do case da CCDI enfatiza isso, né? Um projeto super ambicioso que visava automatizar toda a operação da engenharia, começando lá por projetos, planejamento de obras, orçamento, suprimentos, acompanhamento e gestão da obra, né? E isso tudo fazendo uma retroalimentação para reorçar, recomprar, replanejar e reacompanhar. Então, isso aí era um ciclo. Então, foi um projeto muito grande, muito ambicioso, né? E numa época, né, Luizão, 2013, que a gente nem tinha tantas opções de tecnologia, não estavam tão desenvolvidas como a gente tem hoje em dia. Não tinha mapa de startup. Exato, exato. E esse foi um projeto muito, e eu tenho orgulho de ter participado, ainda que discretamente, né? Mas dando esse suporte de estruturação dos processos que depois gerou todo esse movimento aí de automação, né? Mas eu queria, só para não perder também, continuar aquela meu raciocínio sobre a transformação digital baseada em processos digitais. Então, eu comentava que a gente precisa ter os processos, eles precisam ser bem estruturados, né? A gente precisa reconhecer reconhecer a minha organização naqueles processos, que eles precisam fazer sentido, né? E aí, na medida que eu tenho processos, eu posso pensar em ter processos digitais, né? E aí, uma plataforma de BPM é uma solução que nos ajuda a caminhar no sentido de ter processos digitais. E essa solução, eu vejo como uma estratégia importante no caminho da transformação digital, porque ela vai transformar esses processos em processos digitais e vai funcionar como o grande orquestrador, né, de qualquer outra solução, né? Então, uma plataforma digital, primeiro, garante a agilidade dos processos, as atividades são executadas de maneira muito mais ágil, encadeadamente, eu tenho rastreabilidade, posso monitorar a evolução do processo em cada um dos momentos. E tenho uma coisa muito importante, flexibilidade para mudar o processo na hora que eu precisar, né? Então, aquele comentário que a gente fez do Excel, que por que ele é importante? Porque ele é flexível, ele é ágil, né? Eu preciso ter uma solução que me dê essa flexibilidade. Então, num processo digital, eu posso a qualquer momento, de uma maneira muito fácil, muito prática, ir lá e mudar o processo, né? Acrescentar uma operação, retirar uma operação, acrescentar uma alçada de aprovação, diminuir alçadas, mudar o fluxo. Isso eu faço de uma maneira muito ágil, muito prática, muito amigável e começa a valer no instante seguinte, né? Imagine você alterar um fluxo de compras no teu ERP. Primeiro, você precisa chamar a área de TI,
Aí a área de TI provavelmente vai chamar o dono lá do software, né? Vai contratar horas de customização para fazer a alteração que você quer fazer, vai levar 2 meses e vai custar uma grana, né? Numa solução de BPM, a gente faz isso em 10 minutos, né? Então, essa flexibilidade é bastante importante. Outra coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção é quando eu tenho processos digitais, processos que são ágeis e que estão... Os meus controles também são digitais. Quer dizer, não é só a rotina que fica digital. O meu controle é digital. Então, se você pensar no contraponto com o processo analógico, onde eu tinha um processo de compras, eu fazia os meus KPIs lá, monitorava isso uma vez por mês, então precisaria terminar o mês para eu montar os meus KPIs e ver o que aconteceu no meu processo no mês passado. Num processo digital, eu tenho essa informação on time no meu dashboard. Então, quanto eu estou comprando, quanto está atrasado, quanto saving eu tive, que impactos eu estou tendo. E aí eu pergunto, quanto custa, né, ter informação disponível on time para poder atuar tempestivamente no controle dos processos, né? Isso eu acho que é um avanço bastante importante, né? E outra coisa também interessante de pensar numa plataforma dessa é a capacidade que ela tem, isso é inerente a uma solução de BPM, é a capacidade que ela tem de se integrar com os diferentes legados, né? Então, evidentemente, um processo de compras, como nós estamos citando nesse exemplo, que funciona numa plataforma digital, em algum momento ele tem que salvar o pedido de compra, a nota fiscal, dentro do teu ERP. E ele tem que ter essa capacidade de se integrar, né, com o teu ERP e com qualquer outro legado que você tenha. E é nesse sentido que a gente costuma dizer que o BPM acaba sendo um grande orquestrador. Ele está desenhando e monitorando o processo, mas está integrando as tuas outras soluções, né? O teu ERP, o teu sistema de orçamento, o teu sistema comercial, o teu CRM, qualquer outra solução, né? Então, nesse estágio, quando eu chego em ter processos digitais funcionando de maneira bastante ágil, com flexibilidade e integrando as soluções, aí eu estou naquele estágio de poder dizer, bom, tem uma startup que oferece uma solução tal que pode me ajudar no processo comercial. Consigo plugar aqui? Fica bem mais fácil quando eu estou trabalhando com processos digitais, selecionar, avaliar e plugar toda e qualquer outra solução. Júlio, até complementando aqui, né, a linha de raciocínio que você está falando, né, comentando aqui, o Marcos Campos fez um questionamento aqui tá bem ligado ao que você acaba de falar, né? Que o Marco, né, colocou aqui, né? Como evitar que existam diversos sistemas, né? Com customizações infinitas sem conversar entre si, né? Acho que tem uma sinergia do que você acaba de falar aí. Pessoal, só quem quiser manda aqui pergunta, que daí eu vou, quando aparecer a minha câmera aqui, é que eu vou colocar aqui para o Júlio e para o Luiz o tema para eles falarem, tá? Isso é uma pergunta muito interessante e eu tenho uma experiência na construção civil, o Luizão sabe bem, foi lá com ele, da gente ter um gerente de TI que me dizia assim, rapaz, sabe qual é o meu desafio? O meu desafio não é garantir que o ERP, que o CRM, que o sistema de planejamento, que a folha de pagamento, que esses sistemas individualmente funcionem. O meu desafio é fazer com que eles conversem, que eles se interajam entre si, né? E eu gasto um esforço danado para isso, meu cara. E depois, quando eu consigo isso, alguém quer mudar alguma coisa, aí me deixa louco.
Porque quando ele quer mudar alguma coisa, ele vai chamar o desenvolvedor do sistema tal, do SAP, por exemplo, e o cara vai fazer lá o desenvolvimento dentro do SAP. Depois, para isso conversar com os outros, eu de novo fico com esse desafio. Então, essa pergunta do Marco é muito importante, depois o Luizão pode complementar a minha resposta, mas assim, o que essa solução de BPM, o que esse processo, essa solução de integração, essa plataforma de integração que o BPM nos oferece, ele permite que eu faça essas integrações, que eu desenhe esses processos, e eu estou trabalhando nessas customizações todas fora da ferramenta, fora do RP, por exemplo, né? Então, isso eu tenho muito mais flexibilidade para fazer essas mudanças sem necessidade de customização, sem custos elevados de customização e garantindo a tal da integração. Luizão, quer complementar, meu cara? Sim, só comentando, né? A gente tinha lá na CCDI, nesse caso aí, mais de 20 sistemas, mais de 20 ferramentas, tá? Todas elas implementadas, funcionando, né? E o Thiago Galdino, né? Que era o gerente de TI, nem um morro louco aqui, porque, assim, as ferramentas são todas excelentes para fazer o que elas fazem, mas fazê-las conversarem é o meu desafio, é o que me tira o sono, né? E a hora que, isso que você comentou, né, são dois fenômenos, né, Júlio? A hora que está tudo funcionando, alguém tem uma necessidade diferente, porque o mundo é dinâmico, e aí tome, né, customizações infinitas, ou, né, a hora que está tudo bonitinho e ninguém quer nada, o fabricante do software lança uma versão nova e muda alguma coisa. E aí toda a conversa que tinha sido desenhada cai por água abaixo, né? Você tem que repensá-la inteirinha. O que eu sempre defendi, eu vejo assim, para esse tipo de solução, né, aqui talvez até arrojado, mas assim, para esse tipo de cenário, você tem, primeiro, uma armadilha gigante que leva sempre a isso, que é você querer ter a melhor solução que cada necessidade tem. Então, eu estou falando de relacionamento com o cliente, puxa, a melhor solução de CRM é essa. Agora eu vou falar de BI, a melhor solução que tem é essa. Agora eu vou falar de ERP, de contabilidade, pô, a melhor solução é essa. Na hora que você vai pegar uma coisa diferente para ter o melhor de cada coisa, o todo é um desastre. Então você tem as melhores partes e tem um todo que não funciona ou que funciona com um sacrifício muito grande. Fantástico. É muito mais interessante, do ponto de vista de eficiência, né? Só que deixa muitos usuários insatisfeitos, que você tenha uma solução que não seja o melhor em tudo, mas que junta, ela funcione muito melhor do que aquele monte de pedaço que você teria no outro cenário. Só que essas duas situações, né, elas são verdades quando você está num nível de maturidade, de digitalização dos seus processos baixo, como o Júlio trouxe, em que a sua sistematização, a sua digitalização, a sua automatização de tudo que você faz é dependente de um software externo que alguém desenvolve, faz e etc. Ou de um esforço enorme que você tenha de amarrar essas pontas todas. A lógica do BPM, né, tudo que eu já conversei e vi, interagindo aí com o Júlio, Fabiano e companhia, é que você consiga ter essa amarração de um jeito muito mais suave, muito mais dinâmico, muito mais flexível. Isso não elimina a necessidade de ter antes definido o processo, como o Júlio trouxe aqui, sistematizado o processo onde quer que você queira, mas fazer essa amarração é muito simples, flexível e rápido quando você vai num ambiente, numa plataforma de BPM. Acho que esse é o grande benefício, a solução que isso pode trazer e a contribuição que pode ser feita com esse tipo de abordagem. Tem sempre que tomar muito cuidado, né, de achar o papel adequado para cada um. Então, também aqui fica a dica e o desafio, né? Cada um sempre enxerga tudo que a sua solução pode fazer e acha ela perfeita para fazer quase tudo. A gente, cada um de nós, nas empresas, tem que achar esse ponto de equilíbrio de o que vai ficar no escopo de cada uma, para definir, de alguma forma, os limites de até onde as coisas vão, para fazer essa coisa toda funcionar.
mas tem que ter a convicção de que isso está definido hoje e amanhã ele pode mudar, porque, gente, o mundo é assim, infelizmente, e a evolução não para, né? E um último comentário em relação a isso, né, que também devia até ter comentado antes, o quanto é crítico num processo desse, eu não sei exatamente todo mundo que está aqui assistindo, quem vai depois nos ver em vídeo, mas o quão crítico é a parceria, o quão crítica é a parceria entre o usuário e a área de TI. E esse é um desafio gigante para a área de TI. Né? Hoje, tudo é TI. Né? Eu sou do tempo que, na obra, tinha um computador, né, para todo mundo usar, né, com enormes 30, não lembro nem a unidade, mas assim, o HD era um HD de 30 mega. Né? E era assim, tem 30 mega, nossa, que super micro, né? Eu não lembro disso, não é do meu tempo isso. Não, eu vi no History Channel esses dias, estava passando. E aí você vai para um cenário hoje em que tudo é tecnologia, né? Um smartphone tem muito mais capacidade de processamento do que os computadores que a gente usava 20 anos atrás. Então está todo mundo acessando tecnologia. O lado bom, está fácil para conseguir introduzir tecnologia no dia a dia, todo mundo já está lidando com isso de alguma forma. O lado ruim, todo mundo acha que entende uma barbaridade do assunto e que consegue fazer sozinho. Exato, Né? exato. Então, você tem um desafio para as áreas de TI das organizações, que é de que jeito eu participo disso e de que jeito eu consigo, né, contribuir com essa lógica da transformação toda acontecendo, mas sem tolir demais os usuários, porque hoje a tecnologia está na mão de todo mundo. Por outro lado, se cada um fizer o que bem quer, o todo jamais vai funcionar. Então, é um desafio bem grande que essas áreas têm. E, de novo, eu enxergo, né, o BPM como uma forma muito interessante de construir essas amarrações, construir esses vínculos, e, né, aqui até me contradizendo um pouco, administrar tudo isso, né? Um pouco no viés de startup, né, de eu vou construindo e vou amarrando, e como isso é uma solução flexível e rápido de ser ajustado, se eu errei alguma coisa, eu consigo fazer esse ajuste durante o jogo sem grandes dramas, sem grandes esforços. Muito bom, muito bom. Ô Fabiano, eu estou vendo uma pergunta aqui do meu amigo Rodrigo Cap. É muito interessante, se me permite, eu vou... Eu ia fazer essa pergunta aqui, mas legal que você viu já, Júlio. Fica à vontade aí, tá? Só deixa eu ler aqui, né? Não sei se... dá uma lida aí Nosso para amigo todo mundo comum. ver, né? Para todo mundo ficar sabendo aí da pergunta, por favor. Bom, Rodrigo Cap, muito bom ter você aqui, meu caro. O Rodrigo nos pergunta: quais são os principais sistemas de digitalização de processos e como eles podem ser implementados efetivamente em incorporadoras de pequeno ou médio porte? Bom, eu acho que o principal, como a gente está, nesse raciocínio que a gente está desenvolvendo, Cap, o principal sistema de digitalização é o BPM, né? É a solução que nos permite desenhar os processos, digitalizar os processos, automatizar essas rotinas, e fazer a integração dos legados todos, como nós estamos comentando. E aí, nesse momento, nesse cenário, ele vai funcionar como o grande orquestrador de outras soluções de tecnologia que eu possa agregar. Nós temos trabalhado muito com o BPM, agregado com RPA, integrado com uma solução de OCR, com alguma solução, algum portal desenvolvido por algum dessas startups. Então, ele acaba sendo o orquestrador de todas essas soluções, né? Então, eu diria que esse é um caminho, uma etapa interessante. Quer complementar alguma coisa, Luizão? Não, você já matou quase tudo, mas vamos lá. Você tem sempre os dois caminhos, né? Ou você constrói uma amarração rígida, tá? E entre aspas aqui o rígido, uma amarração mais complexa, mais dificultosa de ser trabalhada, atualizada, revisitada e assim por diante. Ou você constrói uma solução, né, que minha leitura pelos BPMs, né, uma solução que é mais flexível, mais fácil de organizar. E que tem, muitas das vezes, né, a velocidade de desenvolvimento e implementação
e o custo também de desenvolver e implementar é muito atrativo, né? Você consegue dar a sua cara com velocidade e investimento menor. Tem lá aqueles quadrantes do Gartner, etc., de classificação das coisas, né? Tudo no mundo aí da tecnologia. Essas são soluções que sempre aparecem com um destaque muito grande pela facilidade com que elas podem ser incorporadas. Né? Dos nossos bate-papos aí, Júlio, você consegue usar a mesma ferramenta e a mesma lógica para cuidar de uma empresa de restaurante, né, de alimentação dentro de uma indústria, para uma empresa de incorporação e construção. A lógica de fazer, a velocidade, a facilidade é muito semelhante, e o alcance que você tem é gigante de como amarrar essas coisas todas. Né? Concordando, Exato, né, com o comentário ali, né, que está também no bate-papo, né, o quanto, não vou dizer que é tudo, né, o Horácio Moraes está comentando ali, pô, o BPM é tudo. Né? O BPM é tudo depois que todo o resto já está pronto, tá? Né? A hora que você está com processos claramente definidos, amadurecidos, discutidos, as pessoas alinhadas, o movimento muito forte de tocar as coisas em frente, puxa, o BPM aí sim é tudo que falta e fecha o pacote inteiro. Eu já estou sendo pressionado aqui no ponto que nós estamos com o tempo quase encerrando, Luizão. Eu queria só deixar também para o pessoal aqui um comentário. Se a gente não conseguir responder todas as perguntas, elas serão respondidas depois, né? Todas elas. E eu queria comentar também o seguinte: nós preparamos um e-book focado em processos da construção civil, né? Então foi um trabalho bem interessante aqui. O nosso pessoal de marketing está finalizando isso, onde a gente vai falar rapidamente da nossa experiência em cada um dos processos da construção civil. Quer dizer, o que a gente vê de oportunidade de automação nos processos de incorporação, nos processos de engenharia, nos processos administrativos financeiros. Então, ali a gente conta um pouco da nossa história, e ali vocês vão ter um material que vocês podem consultar, ler com mais cuidado, coisa que a gente não consegue aqui num evento curto como esse, explanar e entrar em cada uma dessas experiências. Mas lá tem um material bem interessante que vai estar aí, vai ser disponibilizado a vocês depois. Okay? E acho que se eu puder também contribuir, Júlio, né? E aí se eu falar uma besteira aqui, depois você corrige, se o tempo acabar, depois vai ficar só a besteira falada e um abraço, mas vamos lá. Uma experiência interessante, talvez, possa ser pegar alguns processos que são muito mais de back-office, onde é muito fácil, muito rápido e tem um nível de mudança no processo menor, para poder ensaiar o que é fazer uma solução BPM com um processo desse. Ele vai trazer benefícios, vai trazer, vai trazer a visibilidade de tudo que é possível ser feito com os outros processos todos. Sim. E já de cara você começa a ganhar uma eficiência interessante nessa parte de suporte da operação. E a confiança de que dá para mexer no core, né, naquilo que gera resultado, que é a operação propriamente dita da empresa de engenharia, construção, o que for. Então, é um caminho interessante que funciona, é bem tranquilo fazer por partes, né, a transformação, no caso desse, e vai dando essa tranquilidade de que, puxa, né, vale a pena. Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso. Não sei se tem mais perguntas. Fabiano, a gente também está perto do nosso horário aqui para não exceder, não é isso? Só para aqui agradecer, né, todos os participantes. Teremos um e-mail, né, aí de agradecimento da gravação, e quem quiser, né, saber mais um pouquinho, a gente entra em contato, né, com vocês. Vamos entrar em contato, né, para mandar os links de gravação, e quem quiser algo adicional, estamos totalmente disponível, né?
Então, como eu sempre falo aqui, né, a tecnologia hoje é para ajudar a área de negócio. Então, quem demanda muito é a área de negócio. Então, né, usamos alguns termos aqui técnicos, né, para falar de, de, de metodologia, mas tenha certeza que, sendo necessário aí uma reunião, a gente tem como entender, né, o que a empresa, a área de negócio necessita para a gente ter uma abordagem de uma solução adequada para cada um de vocês, né? Isso eu acho que seria uma mensagem final aqui da Quality Way, né, para vocês, né? Pode contar sempre com a Quality Way. A Magali colocou aí um pouquinho dos dados da Quality Way, compartilhando aí para vocês no chat, tá? Agradeço novamente aí o Júlio, o Luizão, né, pelo tempo de vocês investidos e também para pelos todos que participaram, né? Novamente, é um primeiro de vários que a gente vai fazer aqui com a Quality Way, tá bom? Júlio, Luizão, obrigado aí. Não sei se vocês querem dar uma mensagem final para todos. Eu queria agradecer, Fabiano, agradecer vocês da TecData, o pessoal da Lecom que nos apoiou na realização desse evento, né? Agradecer a participação de todos aí, o tempo dedicado, e ao meu amigo Luizão por mais essa oportunidade da gente trocar ideias juntos. É sempre muito enriquecedor para mim. Também, né, agradecer o convite, a oportunidade de poder participar, contribuir, né? Eu gosto muito de poder contribuir e compartilhar o que eu tive a oportunidade de aprender, né, e ajudar quem está, né, sofrendo de desafio e problema semelhante. É sempre um prazer poder contribuir, ajudar, né? Eu já fiz mais de uma vez, farei várias outras, se Deus quiser e assim permitir. Então, brigadão, sucesso para vocês na transformação digital das suas operações. Bom, agradeço a todos aí. Então, encerrando, né, um abraço pessoal da Lecom mesmo, né, que quando a gente fala de hiperautomação, a gente trabalha aí com a Lecom, né, junto com os nossos parceiros de negócios, como a Quality Way, tá bom? Obrigado a todos, né? Espero que todos estejam bem, né? Uma boa tarde aí, né? Boa tarde não, né? Um bom dia, né? E vamos nos falando, tá bom, pessoal? Um abraço a todos.